Oi, gente, tudo bem? Faz um tempo que eu não posto aqui no canal. Eu sei que meu canal é pequeno, com certeza, se uma pessoa sentiu falta, é muito. Tem 15 dias que eu tô ausente aqui do canal. E esse vídeo é exatamente sobre esse processo que eu tô vivendo, o porquê que. Não exatamente o porquê que eu não postei há 15 dias, mas sobre esse processo que eu tô vivendo na minha vida. Eu tava até conversando com uma pessoa, eu falei, parece que eu tô num gap da vida, assim. E ele, você deve estar vivendo um void. Eu falei, exatamente, é isso. Eu sei o que eu vivi antes de começar isso. E eu sei o que eu vou viver na hora que eu conseguir encerrar esse período aqui. Que é um período de muita confusão emocional, muita confusão mental, várias perguntas sem resposta, um monte de coisa. É um período bem catártico, assim. E eu tô nesse processo do autoconhecimento já tem 10 anos. Tem 10 anos, mais de 10 anos, na verdade, que eu tô nesse processo de autoconhecimento, de aprofundamento. Na verdade, fez 10 anos agora em outubro de 2024. Então, o meu início do autoconhecimento foi um período em que eu estava exatamente vivendo, eu tava no olho do furacão, vivendo um processo assim completamente louco da minha vida, isso há 10 anos atrás, que se iniciou em 2013. E o meu despertar, a minha ascensão, a minha expansão de consciência começou ali no final de 2014. Quando eu não tinha outra saída. Eu falei, ou eu olho para mim, para as minhas emoções, e eu resolvo essas questões que me travam emocionalmente, ou eu vou me afundar mais ainda. E aí não vai ter saída e sei lá o que pode acontecer. E aí foi quando eu comecei nesse processo do autoconhecimento. Então eu já passei por muitas escolas. Quando eu era pequena, essa coisa do místico, do esotérico, me chamava muita atenção. E eu vou usar esses nomes porque ele é mais conhecido por todos, assim. Eu lembro que eu tinha mais ou menos, sei lá, eu devia ter uns 12 anos, 11 anos. Eu tinha uma estatueta de Ganesha. Nem sabia o que era isso, eu só achava muito lindo aquele elefantinho gordinho, assim. Porque naquela época não tinha internet disponível. Não tinha. Eu nem sei aonde que foi que eu comprei Ganesha. Acho que foi numa loja que existia antigamente, que nem tinha na minha cidade, chamada Além da Lenda. Não sei se você lembra. Se sempre curtiu essas coisas, mas não sei se lá, quando eu tinha há 30 anos atrás, 31 anos atrás, se existia essa loja. Não sei. Mas enfim, eu lembro que eu tinha Ganesha e eu tinha um símbolo do Om desse tamanho, assim. E eu ficava maravilhada com tudo aquilo, eu achava aquilo incrível. Peraí que eu vou fechar a janela ali, porque começou um comício, eu acho, será que é? Bora lá, pra abafar um pouco o som aqui. Enfim, então eu sempre me interessei por essas coisas, desse mundo, dessas... Sabe, enquanto criança, a minha mãe... Eu já fui em centro espírita com a minha mãe já foi catequista, ela ia catequista não... naquela que canta música da Igreja Católica, esqueci o nome agora. Enfim, cantava música e tal. E depois disso eu fui crescendo, passei por diversas igrejas evangélicas, assim, a minha base familiar, todos são evangélicos. Eu não via ninguém indo na igreja, assim, de fato, mas, enfim. E a minha mãe dentro desse processo. Só que a minha mãe, ela sempre teve muitas frases assim, pregadas na parede, de afirmação, de positividade e tal. E eu lembro de uma vez que ela leu em um livro que foi muito especial para ela, que ela compartilhou comigo, foi Além do Triunfo. E aí, já vem nessa pegada, né? Eu acho que eu tenho um pouco dessa coisa dela, que eu fiquei sabendo um pouco de que ela queria ser hippie. Então, você vê, né? De uma família bem cristã, tradicional, tinha um ser ali que queria ir para outro caminho. Só que ela teve as suas asas cortadas e isso acabou caindo sobre mim. Então, que eu acho bom demais dar conta.
Então eu sempre fui muito questionadora de tudo e muito curiosa com todas essas coisas da vida, do universo. Eu nunca me contentei simplesmente em falar, ó, é isso e esse ponto. E pra mim isso nunca fez sentido. Então nessa busca, sabe, essa sede de Deus, eu até me emociono para falar sobre isso, é uma sede de Deus, assim, porque aquele Deus punitivo, aquele Deus amedrontador, aquele Deus de troca, se você não me obedecer, você vai ser castigada, nunca fez sentido pra mim. Eu já fiz catequese, fui direitinho nas aulas de catequese, crisma, eu acho que eram 2 anos de crisma, e eu já pulei pro segundo ano, eu menti. Menti, falando que eu tinha pedido o caderno do primeiro ano e eu já passei pro segundo, e eu só fiz isso porque tinha uma amiga minha que tava indo no segundo ano e eu queria ir também, porque na verdade eu queria sempre estar fora da minha casa. Mas isso, enfim, não é assunto para esse vídeo. E fiz crisma, tive madrinha, minha madrinha é muito fofa, ela sempre me presenteava porque ela era muito católica mesmo, então pra ela aquilo fazia muito sentido, e pra mim eu sabia lá o que eu tava fazendo ali, aquele negócio de confessar, sabe? Gente, eu não tô criticando a igreja nem a crença de ninguém, eu estou falando o que faz sentido, o que fez e o que faz sentido pra mim. Isso é sobre mim, é só sobre mim esse vídeo aqui. Então, na minha fase da adolescência, eu estudei Wicca, eu tinha essa questão com o hinduísmo e tal. Então, já estudava Wicca mesmo, assim, de livros, da Grande Mãe, dessa pegada de ser apaixonada pela natureza. E eu não me lembro, e eu acredito que não mesmo, de eu pensar e usar a magia para fazer o mal, para manipular, nem nada disso. Era só uma questão de busca de conexão com o divino. E hoje, desde que eu fui morar em Algodões, na praia de Algodões, onde eu estava imersa 24 horas por dia na natureza, com pouca luz artificial, lá não tem asfalto, lá é um povoado no litoral da Bahia. Então, assim, foram 3 anos que eu fiquei lá. Foi 3 anos que eu fiquei lá, imersa na natureza. Lógico, eu saí de lá algumas vezes, mas lá eu podia contemplar essa natureza, e lá por inúmeras vezes eu sentia Deus. Eu sentia Deus no pôr do sol, no nascer do sol, na lua, nos meteoros que eu vi cair, na árvore, no contraste, que pra mim é a cor mais linda, que é o contraste do coqueiro verde com o céu azul. Em tudo, em tudo, gente, tudo eu sentia Deus ali. E aí tá, voltando. Nessa busca toda, lá em 2014, eu incessantemente buscando. Porque teve até um período antes disso, quanto foi? 2008. Em 2008, eu estava vivendo um relacionamento bem conturbado. Meu ex-namorado, a gente morava junto, meu ex-namorado, ele começou a usar drogas e aquilo lá não fazia sentido pra mim. E aí, eu conversando com uma tia, ela falou, vai na igreja e conversa com o pastor. Então tá bom, lá vai eu na igreja conversar com o pastor. E o pastor virou pra mim e falou assim, como você não é, resumindo, tá? Nessa conversa, eu tava sofrendo muito de ver meu ex-namorado daquele jeito, mas era mais uma questão assim, egóica, eu confesso. Era assim, tô perdendo ele, né? Não era muito uma questão, lógico, tinha a questão da saúde dele, mas eu sei que era mais uma questão de que eu tô perdendo ele pras drogas, assim. E aí, eu fui lá conversar com o pastor, e o pastor falou pra mim, olha, você pode orar pra ele, pode fazer suas orações e tal, uma intervenção aí, Jesus, não sei o que lá, mas o diabo vai tentar seu filho. Meu filho na época tinha 3 anos de idade. Eu falei, então se eu orar pro meu namorado para que ele se salve, para que ele saia disso, o diabo meu filho vai ficar descoberto,
né? E o diabo vai tentar na vida do meu filho. Eu falei, gente, mas que coisa mais louca é essa? Eu saí de lá, eu acho que 1000 vezes pior do que eu entrei. Porque eu não era casada, entendeu? Isso porque eu não era casada, porque eu só tava morando junto. Eu falei, gente, mas que coisa mais louca. Então, sabe uma coisa? Se eu tô falando com Deus e Deus vai me devolver uma maldição em cima do meu filho, eu não quero saber de Deus nunca mais na minha vida. Você tá louco. Gente, eu fiquei 2 anos sem pronunciar a palavra Deus. Sem pronunciar. Às vezes vinha pra falar, tipo aquelas coisas que a gente fala, ai meu Deus, nem isso saía da minha boca. Você vê o tanto. Então, assim, meus processos dessa busca por resposta de tanta coisa, teve muita coisa errada aí no meio do caminho, muita coisa desviada, muita coisa sem sentido, muita meleca, muita merda mesmo. E isso foi muitas vezes me afastando e tentando uma busca em vários lugares. Eu já frequentei vários lugares, eu já frequentei Umbanda, espiritismo, catolicismo, os evangélicos, batista. Eu acho que de evangélico foi só batista, assembleia, sei lá. Que mais? Eu já fui Wicca, já fui budista, já fui budista, que foi assim, a chave de virada da minha vida, onde eu entendi um monte de coisa. Mas eu sempre fui nesses lugares. Tem um outro lugar lá que eu esqueci o nome do lugar, no Vale do Amanhecer. Já fui no Vale do Amanhecer, já fui umbandista, já fui na Umbanda, já me chamaram para trabalhar em terreiro, não sei o que, não fez muito sentido para mim. Enfim, para você ter ideia de tantos lugares que eu já fui. E, por um lado, tinha sempre dedos apontando para mim que eu tava muito errado. Aí lá em 2014, tava, sei lá, fazendo o quê? De repente me surge um poema que é de Baruch Spinoza, que chama Deus de Spinoza. Que 85% daquele poema é o que faz sentido para mim sobre Deus. E ali foi uma virada de chave. Eu falei, cara, é isso! Deus está na montanha, Deus está nisso, Deus está naquilo, Deus está em todos os lugares, Deus do amor, Deus disso, Deus daquilo. Cara, faz muito sentido. Tem uns trechos lá do poema que eu não entendi muito ainda não. Mas enfim, foi o que fez sentido, um poema que apareceu pra mim e eu tava na busca. Eu tava muito na busca. Eu falei, agora eu vou tentar o budismo. E eu estava morando aqui, nessa cidade que eu estou agora, que é Caldas Novas, no interior de Goiás. E aí, eu comecei a ir. Na primeira sessão lá, né, da reunião lá, que é o budismo de Nichiren Daishonin. Na primeira sessão, o cara me respondeu todas as perguntas. E eu não falei um A. Eu cheguei lá mais perdida do que tudo, porque eu entrei em contato com eles pelo Facebook. Falei, então, eu fiquei sabendo que tem budismo aqui, como é que é? Ela falou, vai ter sessão hoje, tá hora. Você pode ir? Eu falei, óbvio que eu posso, claro que eu posso. Só fui, cheguei lá, silêncio, parará, fizeram a oração lá, né, e tal, abriram a sessão lá e tal. Não é nem assim que fala. Mas aí, no final, como eu acho que tinha 4 pessoas só, 4, 5 pessoas. E aí, lá, um senhor, um homem que tava lá, ele começou a falar, olha, é isso. E eu, cada vez que ele falava, eu ficava assim, oi, o quê? Meu Deus, estou recebendo todas as respostas do mundo, tudo que eu tava precisando, e foi, pá! Eu falei, pronto, é aqui. E aí eu frequentei por uns 2 anos, me converti ao budismo, fui para São Paulo para fazer prova, porque você tem que estudar e não sei o que, muito legal. Eu fui uma das únicas, acho que na época 3 aprovadas em Goiás e tal, mas nessa época eu já tinha começado a morar em São Paulo. Foi no primeiro mês que eu fui para São Paulo, eu saí daqui, mas enquanto eu estive aqui, aí eu levei meu pergaminho para lá, que chama Gohonzo, levei para São Paulo e tal, e não sei o que.
E aí, gente, muita coisa vem acontecendo na minha vida desde então, muitas experiências. Lá em São Paulo foi onde eu fui convidada para ser umbandista. Eu fui um dia no terreiro, mas assim, eu ia, adoro o batuque, acho maravilhoso aquele batuque deles, acho lindo, amo, escuto em casa, mas não é um lugar assim onde eu tenho, não é o meu lugar de trabalho, sabe? E aí tá. E aí, desde que eu vim pra cá, agora, dessa última vez, algumas coisas começaram a acontecer. Primeiro foi uma questão familiar, emocional, uma questão familiar que virou minha vida de cabeça para baixo, que eu achei que eu tava muito bem, né? Mas eu tava mesmo. Virou minha vida de cabeça para baixo, aí bateu no emocional, que bateu no mental, ou que bateu no mental e depois bateu no emocional, enfim, foi tudo junto, misturado, aquela coisa. E aí, de uma programação de uma mudança que era para durar 7 meses, durou 2, 3, um mês eu fiquei sem rumo, assim, sem rumo não, procurando o que eu ia fazer da vida, sabe aquele momento assim? Então, desde junho desse ano, nós estamos hoje, é dia 13 de dezembro, desde o dia, mais ou menos isso, 13 de junho, que o negócio tá de lascar. E aí, eu já estava numa busca por compreensão do que é Jesus e tentando entender esse Jesus mesmo da visão do cristianismo tradicional. E vai, estuda, aí comprei uma Bíblia pra mim linda e tal, comprei a Bíblia com linguagem atual, obviamente, porque eu não entendo nada que falava, né, nessas Bíblias antigas. E chegou a primeira Bíblia que eu ganhei, assim, 2 meses depois que eu nasci, chegou nas minhas mãos e eu doei ela, passei ela pra frente, porque, né, não entendo nada que fala lá e eu já tinha comprado outra. Então, muita coisa. E minha filha... Por que eu vim, assim, nessa busca? Porque minha filha começou a me perguntar sobre Jesus e vir com algumas questões. Isso que ela tem 6 anos. Isso aí começou quando ela tinha 5. E aí eu falei, cara, eu preciso estudar mais sobre isso. Mas eu tava muito bem. Eu tava lá em Algodões, gente. Eu vivia num processo de cocriação. Eu pensava, cocriava, pensava, acontecia. Muito. E assim, no último ano foi muito. Isso tudo faz muito sentido pra mim. Porque nesse processo de autoconhecimento, lá em 2014, 2013, 2014, foi quando eu comecei aconteceu um despertar na minha vida, né? Toda vez eu fui tirando das vendas, assim. E aí, inclusive, eu assisti O Segredo. Eu acho que já tinha assistido O Segredo há um tempo atrás, mas aquilo lá não tinha fez sentido, mas não foi adiante, assim, mas aí eu fui assistindo vários vídeos e não sei o que, e aí a minha cabeça foi tudo fazendo muito sentido, de que nós somos co-criadores da nossa realidade, que, né, nós somos o tripé aqui de mente, corpo e espírito. E aí eu me tornei terapeuta holística. Então a primeira escola que eu comecei a estudar foi a escola da Louise Hay, que trabalha com a metafísica. Então assim, eu venho desse lugar. E aí chegar em 2014, 2024 e tentar olhar e ter mestres ali, mentores, os quais eu escolhi para entender Jesus dentro daquela visão tradicional do cristianismo, gente, a minha cabeça começou a fazer assim, pirar. Eu comecei a pirar, total. E aí faz exatamente 15 dias que eu falei, não, chega, eu não consigo mais. Tem muita coisa aqui acontecendo e eu não consigo mais. Eu preciso dar uma pausa e começar a organizar meu pensamento. E nesse meio tempo, tem um mês que chegou uma pessoa aleatória, assim. Eu não acredito em acaso, de jeito nenhum.
chegou uma pessoa na minha vida que é mestre em comunicação interreligiosa, religião. Enfim, eu juntei dois títulos que ele tem aí, mas é sobre religião e entende muito sobre a questão. A pegada dele é mais cristianismo. Uma pessoa que fica viajando aí por cidades e mundos de acordo com ele, que fala sobre, buscando informações e tal, pelo que eu entendi, sobre religião. E a gente começou a conversar sobre religião. Passados uns 15 dias, eu conversando com um amigo meu que eu não conversava há muito, muito tempo, a gente chegou no assunto e ele falou, estou estudando teologia. Eu falei, caraca, então vamos conversar. E aí comecei, e ele me passou vídeos, e me passou algumas coisas, eu comecei a aprofundar no estudo, isso aí tem uns 15 dias. Eu falei, agora é a hora de eu dar uma pausa. E aí eu saí do Instagram, que eu falei, gente, isso aqui não faz o mínimo sentido mais, não tá fazendo, não tá ressoando, já não ressoa, há muito tempo, essa rede social na minha vida. Eu tava lá mais por uma questão de obrigação, e não me fala de coisa de obrigação dessa forma, assim, que não tá alinhada com aquilo que eu acredito, que não flui. E eu tenho esse livro aqui, que eu comprei, eu nem sei quando, mas tem muito tempo, e ele viajou comigo eu acho que eu comprei ele lá para 2014, eu não sei, ou um pouquinho depois, eu não sei se eu comprei ele em São Paulo, quando eu já morava lá, mas enfim, ele passeia comigo desde então, e assim, eu já dei umas folheadas nele, mas nunca cheguei a ler com profundidade. E aí eu comecei a analisar, falei, cara, você tem várias coisas, porque aqui fala das religiões do mundo, sabe? Tem várias coisas, são 6.000 religiões no mundo. Por que é só um Deus? Aquele Deus da Trindade, que pra mim não faz sentido, esse Deus da Trindade. Uma coisa só e o resto, todo mundo tá mais abaixo disso aí. Não faz sentido isso pra mim, nunca fez assim, depois do meu despertar, da minha expansão aqui de consciência, né? E aí eu falei, não, eu preciso começar a olhar para as coisas que eu realmente acredito, as coisas que faz sentido para mim, começar a encaixar nisso aí. E aí hoje estou eu aqui, depois de mais ou menos uns 15 dias, longe das redes sociais, sem gravar nenhum vídeo, mais ou menos uns 2 meses dessa bagunça emocional por conta de crenças religiosas, por entender Jesus, da Bíblia e aquela coisa quadrada que para mim não faz o mínimo sentido. E dentro desse processo que sincronicamente faz 10 anos que eu estou na mesma cidade, passando basicamente assim pelos mesmos questionamentos, as mesmas coisas, só que eu sei que agora o processo vai ser muito mais rápido, porque antes durou uns 7 meses, assim, desse olhar para a espiritualidade e esse despertar, né? Durou. Lógico que isso é um processo contínuo, né? Eu vim expandindo a minha consciência e tal, mas tem coisas, sabe aquela coisa assim, quando você olha e fala assim, pronto, agora eu entendi o que eu vim fazer aqui nesse lugar. Eu entendi agora o que eu vim fazer aqui nesse lugar de novo. Então estou eu aqui, quis gravar esse vídeo para contar e até mais para um acervo pessoal, não quero assim, sei lá, é só para se alguém estiver passando pela mesma coisa, seja lá em que época da vida você for assistir esse vídeo, mas não, sabe, a sua verdade, ela tá aí dentro do seu coração. Se você um dia tirou as vendas dos seus olhos, não tem jeito de colocar de novo, não. Não tem jeito de desver coisas.
Não tem jeito de desaprender coisas dessa magnitude, assim. Olhou, tá visto. Não tente se diminuir para caber dentro da caixa de ninguém. Deus fala com a gente o tempo todo, Deus sempre falou comigo muito através dos sinais, assim, de animais, de coisas. Sei lá, de animais. Às vezes eu falava, Deus, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Se eu tiver certa, um beija-flor. Aí aparecia beija-flor. Às vezes eu busco as coisas e aparecem em livros, nada relacionado à internet, porque a internet tem essa coisa do que a gente está procurando, coisas que a gente fala, e aí essa inteligência, né, desse algoritmo mostra pra gente, então não levo muito em consideração essas coisas que aparecem no celular, não. Mas às vezes você tá andando, você tá vendo um livro, alguém fala uma coisa, você tá na rua, sabe, números repetidos, adoro. Adoro números repetidos. Então, tem um lance aí com essa questão dos números, assim, que eu gosto bastante, presto bastante atenção. Não no celular, quando eu passo o dia inteiro no celular, igual eu tô passando esses dias, porque eu tô assistindo palestra, lendo livro. Esses dias agora, graças a Deus, sincronicamente também, o pai da minha filha chegou para eu ter um tempo, eu fico 10 horas assistindo palestra e lendo livro para assimilar, colocar em ordem, sabe? Aqueles blocos de pensamentos, assim. É isso. É isso. Deus, essa consciência infinita, essa coisa magnífica, essa onda de energia que está em todos os lugares, que está nessa onipotência, nessa onipresença, nessa onisciência, porque ele tá orquestrando, né? Ele é o maestro aí. E quando eu falo ele, né, ele, homem, nem vem com essa imagem na cabeça, por favor. Eu vou falar ela então, porque é a onda. Mas tem vários nomes, né? Ele, o Deus da energia masculina e da feminina, da perfeição. Ele tá orquestrando tudo para que a gente volte para essa unidade, para que a gente volte para ele, para que a gente se integre de verdade a ele, porque nós somos parte disso tudo. É como se fosse uma grande cabeça, se ele fosse uma grande cabeça e a gente estivesse ali dentro dessa cabeça. A gente só precisa perceber isso. Eu até estava lendo hoje, imagina que tem uma bactéria ali no seu intestino e essa bactéria fala: não, eu não vou fazer o que esse corpo aí quer, não. Eu vou viver do jeito que eu quiser, de acordo com o que eu quiser e não sei o quê. É como se fosse a gente, e essa bactéria tá dentro da gente, né? Como assim ela vai fazer o que ela quiser, né? Não tem jeito, ela sai daqui. É mais ou menos isso, é como a gente tá aqui dentro. Então, hoje eu consegui entender essa coisa do Deus, eu viver conforme Deus quer, né? Que fala lá no Pai Nosso. É isso. Estamos tudo integrados. Nós estamos integrados, mas a gente vive como se estivesse desintegrado. É a gente aceitar que a gente é essa magnitude e, sinceramente, sem uma expansão, não dá. Não vai perceber. Se viver dentro dessa caixa de dogmas e desse Deus compensatório, afinal de contas, se há 2000 anos nós somos perdoados dos nossos pecados, não é mesmo? Por que eu tenho que ficar pedindo perdão pelo meu pecado? Não entendo isso. Talvez um dia eu entenda, mas não faz muito sentido agora. É isso.